Então, com relação, existe essa lei teórica que você poderia fazer a justiça com as próprias mãos se você tem certeza que a razão está com você. Então, aí alguém foi lá e roubou do cara R$1.000. Aí, quanto o cara tá... Então, se ele roubou R$1.000, qual a lei? Quanto o cara tá devendo? O que a gente falou? Qual a lei de um ladrão em geral? Por furto. É o valor dos R$1.000 mais o dobro, mais 1.000. Agora, tem uma diferença, que o quê? Que a multa, o dobro, ele só vai ser, na verdade, hayav, se o quê? Se o Beidin... Depois que passou pelo Beidin. Antes que passou pelo Beidin, o cara ainda não tem que pagar a multa. Então, esse é um caso clássico, quer dizer, os R$1.000 já está devendo mesmo antes de passar pelo Beidin. Mas o valor da multa, os outros R$1.000, só precisa do Beidin. Então, por isso... essa seria uma... Aí se o cara vai lá, então o cara teria direito de pegar o quanto do outro? Teria direito de pegar somente 1.000, não 2.000, certo? Exatamente. Se o cara pegar mais 1.000, na realidade com aquele com os outros 1.000, ele é considerado ladrão, porque ainda o cara não tem a obrigação de pagar. Não, então só que isso fala aí, mas aí isso vai ser uma diferença no caso que o Rava concluiu, né? Rava concluiu que naquela situação que o cara falou sobre alguém que ele tinha roubado na terça-feira. As primeiras testemunhas falaram que foi na terça. Aí as segundas testemunhas falaram que foi na segunda. Então, eles são os omemim, certo? As primeiras são os omemim, porque eles falaram que foi na terça e na verdade foi na segunda. Só que eles vão ter que pagar, no caso de R$1.000, vão ter que pagar os R$1.000. Então, os primeiros R$1.000 que os segundos testemunharam também que o cara roubou na segunda, então ele já estava devendo R$1.000. Então, na verdade, por isso, as primeiras testemunhas não vão ter que pagar os primeiros R$1.000, dos primeiros R$1.000, do próprio valor. Mas o valor da multa, isso eles vão ter que sim pagar. Por quê? Porque ainda a pessoa não, mesmo que ela já roubou na segunda, de acordo com a segunda testemunha, se as primeiras testemunhas estão falando que foi na terça, então, na verdade, eles estão falando que foi na terça, as segundas estão falando que foi na segunda, então o cara já roubou. Mesmo assim, ainda o cara não tinha a obrigação de pagar a multa. Então, com relação ao valor em si, os primeiros R$1.000, eles não têm que pagar, porque o cara já estava realmente devendo, mesmo que eles estão mentindo, o fato já tinha acontecido e o cara realmente já estava devendo, porque dever em dinheiro não depende do Beidin. Então por isso eles não vão precisar pagar R$1.000 com relação ao valor, ao próprio valor, mas o valor da multa eles vão precisar pagar, porque o valor da multa o cara ainda não precisava pagar até terça-feira, até quarta-feira. Quando eles vieram, segundo as testemunhas falaram que roubou na segunda, mas é só a partir da quarta que o cara tem a obrigação de pagar a multa. A partir da segunda ainda não tinha, porque mesmo que ele já roubou, ainda não passou pelo Beidin. Então, eles vieram na terça falar sobre a multa que ainda não tinha obrigação, só na quarta. Os primeiros R$1.000 já na segunda-feira já tinha obrigação, e a multa é só a partir de quarta-feira. Então, por isso, os primeiros R$1.000 não precisa pagar, porque a pessoa já era obrigada a pagar isso daqui. O cara já tinha esta lei, mas a multa que o cara ainda não era obrigado a pagar, e eles queriam fazer com que o cara pagasse, e ainda o cara não era obrigado a pagar, então eles vão, os primeiros testemunhas vão ter que pagar isso daqui. Essa é... Certo. A Gemara continua com aquela... Agora é um caso clássico, né, onde que a Gemara ela tem uma certa dificuldade, com a linguagem da Mishnah. Você lembra que a Mishnah havia falado pra gente, a Mishnah tinha falado que... a situação que o Rav Yehudá falou que quando vem as mesmas duas testemunhas e colocam outras 100 testemunhas numa situação de isomem. Essas duas testemunhas falam sobre outras 100, vem um grupo de 100, são grupos de 100 grupos de duas testemunhas. Um exemplo, 100 grupos de duas, e cada uma dessas duas testemunhas, as segundas testemunhas fizeram as primeiras isomem, e depois essas mesmas segundas fazem com que a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até a centésima se tornarem isomem. O que o Rav Yehudá falou pra gente? Rahamim falaram que não tem o que fazer. Se realmente for esta situação, a Torá acredita, enfim, existe a lei do Zomem, a Torá não fez diferença se for para 1, se for para 100. Se as duas testemunhas falaram sobre esses 100 grupos, que todos eles estavam conosco em certo lugar, local, e não é possível que eles testemunharam aquilo, então... Então realmente teria
essas duas testemunhas iriam matar, enfim, se for no caso de morte, né, todos os 100 grupos iriam ter pena de morte agora por causa da lei de Edzomem. Aí o Rav Yehuda falou, não, o Rav Yehuda falou que estatit, não é possível que eles, enfim, que eles podem, será que realmente eles vão ter essa, a gente acredita que o quê? Que os 100 grupos estavam com com o segundo grupo de testemunhas? Será que todos os 100 estavam com as segundas testemunhas, com o segundo grupo de testemunhas? Não é possível, enfim, é difícil falar, né? Parece muito que eles estão falando algo, enfim, algo que não é correto, uma mentira. Parece muito que o que eles estão dizendo é algo muito improvável e provavelmente deve ser uma mentira. Em dizer que todos estavam com eles. Então, por isso, Rabi Yehuda falou, então o que acontece? A linguagem da Mishnah foi, de acordo com Rabi Yehuda, sabe o que acontece? Então, as outras 99, né, eram 100, as outras 99 não vão morrer, as outras 99 não vão morrer, e a primeira morre. Assim foi ali. Então, todas as outras 99 não vão morrer, e a primeira sim morre. As primeiras que vieram antes, certo? Vieram antes das segundas, então, digamos assim, a gente coloca a lei sobre elas, como se fosse o que a gente está querendo dizer, já que elas vieram antes das segundas, então elas vão morrer. Sobre elas a gente sim coloca, mas as outras 99 que vieram depois, é muito improvável, enfim, que realmente todas essas 99 estavam com as segundas testemunhas num certo local e não puderam testemunhar. Difícil, por isso a gente então não mata nenhuma delas. Por causa dessa improbabilidade. Só que aí, o que você perguntou? O que a gente havia perguntado? Você perguntou que não faz sentido você matar a primeira, uma vez que você até tudo bem, enquanto não vieram a terceira, a quarta, a quinta, a lei era que as primeiras iriam ser mortas, mas agora que vieram a terceira e a quarta, e em relação às 99, você não acredita, você fala que é improvável que todas as 99 estavam com elas, né, que todas as 99 estavam com o segundo grupo de testemunhas, então agora a primeira você também não pode matar. Se você não vai acreditar com relação às outras, também não acredita com relação à primeira. Agora perguntar, e estatitizu, se você está falando que parece que é uma certa mentira, e por isso você não mata as outras 99 que vieram depois, afilu katrishonanamilo, então até mesmo o primeiro grupo de testemunhas você também não pode matar. Você não pode castigá-los, se for dinheiro, aquilo que for, chicotadas, mas você não pode castigar a primeira, se você está falando que, enfim, é improvável, então... Quer dizer, não faz lógica você, enfim, você fazer uma separação dessas, já que ela foi a primeira, então a primeira sim. Não, agora se você está falando que é mentira, então é mentira para tudo. Amarabiabahu shekodomo. Aí a Gemara, ela tenta responder da seguinte maneira, que na realidade, quando o Rabi Yehuda, é verdade, não mata a primeira. Então porque na Mishnah está escrito que mata a primeira, Rabi Yehuda não quis dizer que a gente mata, mas que ele só quis falar... Caso já foi feito, já que a primeira, enfim, ela estava numa situação, que ela foi a única que esteve numa situação de possível pena de morte. As outras 99 a gente já não vai acreditar. As que vieram depois, as que vieram depois do segundo grupo, as que vieram depois das segundas testemunhas. Mas a primeira, que ela foi a única que estava numa situação enquanto não vieram as próximas, ela sim estava numa situação de pena de morte. E pode ser que acabou ocorrendo com ela, com as primeiras, enfim, se só veio depois, né? Vamos falar assim, só veio uma semana depois. Então já acabou sendo feito com as primeiras, infelizmente, a pena de morte. Então Rabi Yehuda, ele só falou que, enfim, que se acabou sendo feito, foi feito. Quer dizer, a gente, por mais que foi feito na primeira, as próximas 99 a gente não vai acreditar. Foi uma linguagem que ele quis se expressar. Ele só quis falar, já que as primeiras, elas eram as únicas que estavam em condição de ser mortas, ou de ser chicoteadas, então ele falou... o Beidin, ele quis dizer uma situação que o Beidin já foi feito isso. Numa situação que já foi feito isso, ele falou, as outras 99 a gente não mata. Quer dizer, ele quis falar num caso que já ocorreu aquilo, que já ocorreu a pena, a sentença do Edzomem com as primeiras, e contra as outras 99 a gente não faz. Então foi só uma forma de expressão num caso que já teria sido feito com as primeiras, aquela lei de Edzomem.
Aí, obviamente que a Gemara pergunta, mas o que a Gemara pergunta? Rabi Yehuda, enfim, porque ele quis se expressar dessa maneira? Enfim, que se aconteceu, aconteceu, enfim. Mais de rava, o que aconteceu já foi. Quer dizer, Rabi Yehuda não haveria motivo para ele falar numa situação. Ele pode falar numa situação comum, ou seja, que não mata ninguém. E, obviamente, se acabou matando a primeira, não tem o que fazer. E, obviamente, você só vai matar as próximas 99. Então, Rabi Yehuda não precisava se expressar neste caso. Porque ele falou, ele pode se expressar nessa situação. Ele pode se expressar, ele tem que falar a lei. Que a lei é que ninguém morre. Se acabou matando as primeiras porque as últimas chegaram uma semana depois, então aconteceu. Mas a lei geral é que não mata ninguém. Então a pergunta da Gemara é, né, como a gente fala, o que aconteceu, aconteceu. Não precisa, Rabi Yehuda falando sobre isso significa que o quê? Significa que na verdade Rabi Yehuda quis falar que não, que mesmo numa situação que ainda não aconteceu, a gente mata as primeiras e as próximas 99 não. Ou seja, a Gemara está querendo falar que não pode falar que se trata de um caso que já foi feito. Que se trata de uma situação que já foi, que as primeiras já foram sentenciadas, enfim, já foram penalizadas, já foi executada com elas a lei de Edzomem. Porque na verdade não precisava falar nessa situação, tinha que falar uma situação normal, que mesmo que já foi, agora que se descobriu que é mentira, então não mata ninguém, não faz a lei com ninguém, então não faz sentido ele falar simplesmente numa situação dessa, se expressar numa situação dessa. Ela amarava hachikamar imrena ela kadzone hegereged imikatfei heragin. Aí o Rav, ele também quis tentar explicar, ele quis estar falando, não, que a gente tem que, na verdade, ou seja, porque a pergunta é muito forte, que não faz sentido você matar a primeira, já que você não está desconfiando da segunda testemunha, do segundo grupo, em relação às outras 99, então as primeiras também não deve matar. Então é muito forte essa pergunta. A primeira explicação não deu certo. Então a segunda explicação seria que ele quis dizer, na verdade, se você só tem uma, quer dizer, ele quis falar assim, se você só tem um grupo, aí você mata esse grupo. O primeiro. Quando só tem uma. Mas se tem mais de um grupo, quer dizer que veio depois do primeiro grupo, vieram o terceiro, o quarto, os quintos, né? aí você não mata ninguém, nem mesmo o primeiro. Quer dizer, eles quiseram explicar nas palavras de Rabi Yehuda, que quando Rabi Yehuda falou que a gente mata a primeira, ele não quis dizer somente a primeira. Ele quis dizer num caso que tem somente uma. Ele não quis dizer somente a primeira, mas somente uma. Então, ele quis dizer, somente quando tem uma você mata a primeira, mas se tem mais de uma, aí você não mata ninguém. Entendi, Rabino. Não, ele quis explicar, na verdade, só a Rabi Yehuda, ele falou, você mata a primeira. Aí o Rava quis falar que ele quis dizer, você mata a primeira, não quis dizer você mata a primeira e não as outras. Ele quis dizer, você mata a primeira num caso que só tem a primeira. Mas se tiver as outras, você não mata ninguém. Entendi. A gente pode pegar aqui na linguagem dele. Isso daqui enfim, as segundas testemunhas, elas são umas testemunhas muito provável que estão mentindo, e por isso não são mortos não são mortos somente a primeira. A linguagem, a Rava quis falar, o que ele quis dizer que por isso não são mortos, somente o que ele dizer somente a primeira? Somente a primeira ele não quis dizer como a princípio seria, né? Que dá 100 somente a primeira é morta. Não, ele quer dizer, num caso que só tem uma, aí ele quer dizer, ela não mata ninguém, e sim somente num caso que só tem uma, aí que seria a primeira, aí você mata a primeira, quando só tem somente uma. Mas se tem todos, então aí ninguém é morto. Então ele quis separar, as palavras assim, mentira, e por isso ninguém é morto, ponto. Ela, somente a primeira, não se refere ao que ele está falando agora. Se refere quando você mata a primeira, somente quando tem uma só. Somente quando tem um grupo. Que não tem depois o terceiro e o quarto. O problema é que isso daqui está errado. Por quê? Porque o Rabi Yehuda falou Bilvad Kamar. Ele falou, a gente mata somente a primeira. Quer dizer que se trata num caso que tem outras. Se ele quisesse falar, ele poderia falar somente a primeira. A gente só mata o primeiro grupo. Agora, quando falou, a gente mata o primeiro grupo, então aí só mata o primeiro grupo. Aí a gente pode entender que se trata num caso que só tem um primeiro grupo. Mas se ele falou mata o primeiro grupo somente, significa que se trata que tem outros
que somente o primeiro você mata e os outros não. Sim. Se ele tivesse tirado a palavra bilvad, ainda dava para você colocar essa pontuação. Não mata ninguém, e no caso que só tem um grupo só, aí que a continuação dele, que ele falou mata a primeira, se refere somente quando tem somente a primeira. Mas aqui no caso ele falou somente, e então significa que não tem somente a primeira, certo? Porque ele falou, somente a gente mata só a primeira, então significa que não tem somente a primeira, tem outros, e somente a primeira você mata. E o Gemara pergunta, ha-bilvad kamar, você não pode responder isso, porque está escrito bilvad, somente. E a palavra somente, então significa que tem outros. Se não tivesse escrito a palavra somente, aí eu poderia saber falar que só existe a primeira. Mas ele falou somente em relação à sentença. Está grifado bilvad, né? Bilvad, certo. Então, já que ele falou que a sentença ocorre somente com a primeira, quer dizer que tem outras, que com elas não tem sentença de pena de morte. Então, não pode falar que tem somente a existência de somente de um grupo só. Quando a Gemara caixa, a Gemara realmente fica com dificuldade na linguagem da Mishnah. A Gemara não tem resposta, infelizmente. Enfim, é uma situação que a caixa, né, uma situação que a Gemara ela usa tiuvta. Tem algumas palavras que o Talmud ele usa, enfim, para falar quando uma situação, a princípio, não teria uma resposta, pelo menos de cara, pelo menos fácil, pelo menos mais entendível. Apesar que, então, existem algumas linguagens. Existe tiuvta, por exemplo, tiuvta que é mais forte. Caixa significa, o Talmud realmente é uma questão, não temos uma resposta, enfim, agora. Vamos ver se ele escreve certo. Mas porque caixa significa assim e é uma boa pergunta que você tem. Tem vezes que o Talmud utiliza tiuvta, enfim, outra linguagem, que significa, na verdade, quando a Mara fala tiuvta, significa não só que é pergunta, mas também não tem como, a gente não aceita essa explicação. Por causa da pergunta, a gente não aceita a explicação. Então, por causa de uma pergunta, enfim, mas nessa situação, a Mara não falou tiuvta, falou caixa, quer dizer que a explicação é correta, como nós estamos falando até agora, que que você não mata a primeira, de acordo com a Rebbe Yehuda, você não mata a primeira. Então, mas que não dá para entender as palavras de Rebbe Yehuda? Caixa, realmente, é uma boa pergunta, enfim, a gente tem que não dá para colocar exatamente esta explicação nas palavras de Rebbe Yehuda, mas com certeza esta era a intenção de Rebbe Yehuda. Eu tenho um problema nas palavras dele, eu tenho um problema, enfim, da maneira como ele se expressou, e realmente